numa das 33 línguas de Moçambique, eles diriam Lipelili Maqueiro, que quer dizer boa noite, irmãos. Boa noite. Graça e paz. Eu quero só começar com um versículo curtinho, mas difícil de praticar. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Ou na outra tradução, convém que ele cresça e que eu diminua. Queridos, hoje à noite eu quero partilhar, eu quero abrir meu coração com vocês. Não vai ser uma exposição bíblica, não será talvez um estudo, vai ser parte de uma reflexão pessoal e de muitos anos. Como o Franklin falou, eu sou o pastor Carlos Nogueira. Trabalhei por 28 anos como pastor aqui no Brasil. Estou há 16 anos, indo para 17 anos como missionário na África, em Moçambique. Fui professor em diversas escolas teológicas por mais de 35 anos. Estou impressionando vocês? Ou... Talvez eu devesse acrescentar a minha formação acadêmica, os diversos cursos que eu fiz, as minhas experiências internacionais, etc, etc, etc. Como é que eu gostaria que vocês me vissem? Como é que você gostaria que os outros te vissem? Afinal de contas, como é que você se vê? Como é que você se mostra? Como é que você se apresenta? O que você diz frequentemente a si mesmo sobre você? Parece claro que nós temos grande dificuldade de termos uma visão equilibrada sobre nós mesmos. E é sobre isso que eu queria falar. Porque, a meu ver, depois de tanto tempo no pastorado, como missionário, esta visão equilibrada de nós mesmos é a raiz de muitos dos nossos problemas pessoais, familiares, ministeriais. Então, eu gostaria de partilhar com vocês uma reflexão. Grande parte disso foi iniciado ao estudar o livro Vocação Perigosa. Me ajudou muito a pensar, a refletir, a partilhar, e eu gostaria de partilhar com vocês sobre isso essa noite. Então, como é que você se vê? Basicamente essa é a pergunta. Como você se vê? Por que é tão difícil nós nos vermos com um equilíbrio, nos vermos adequadamente? Para começar, queridos, só há 2 caminhos para construirmos a nossa identidade. Ou a construção vertical, o que somos em Cristo, o que somos através de Cristo, ou a construção horizontal, que é a minha identidade construída a partir, baseada nas minhas formações, nas minhas experiências, no que os outros pensam a respeito de mim, no que o lado horizontal à minha volta me diz que eu sou. Então nós temos, para começar, essas 2 opções. Eu vou construir quem eu sou baseado no Senhor Jesus ou baseado em mim mesmo e nas pessoas à minha volta? O que eu queria fazer hoje? Vamos relembrar juntos, básico,
Como é que eu construo a minha identidade vertical? Relembra comigo aqui. Somos um ser criado à imagem e semelhança de Deus para ouvir, crer e seguir a sua voz. Isso, desde a criação, me completa. Isso me dá gozo, isso me dá a satisfação, além de glorificar o Criador. Foi para isso que eu fui feito. Essa máquina, esse ser, só vai funcionar bem quando eu cumprir esse propósito básico do Criador. Foi para isso que eu fui feito. Porém, um dia o pai da nossa raça ouviu, creu e seguiu outra voz. Outra voz, como consequência, foi separado do seu Criador, perdeu a vida que lhe foi dado e passou a apenas existir. Pareceu um animal. Nasce, cresce, amadurece, reproduz, envelhece e morre. Esses somos nós, sem o nosso Senhor e Criador. Consequentemente, você e eu agora nascemos na iniquidade. Em pecado concebeu a nossa mãe. O meu ser, nós já nascemos pecadores. Eu escolho pecar, além de já nascer pecador. Peco pelo que penso, pelo que falo, pelo que faço, pelo que deixo de fazer. Agora todo o meu ser é irremediavelmente caído. Eu quero ser o Senhor da minha vida. Eu quero ser o Senhor, buscar a minha satisfação para a minha existência através dos meus desejos sendo cumpridos, através daquilo que os meus olhos, a minha carne e a minha soberba deseja, é a busca desenfreada para suprir essa minha identidade. Em mim não habita bem nenhum. Não sou confiável. Engano e sou enganado. Até posso fazer coisas certas com a motivação errada. Este sou eu. Ou este fui eu. Porque um dia, movido por enorme amor, misericórdia, graça, o Deus Criador se torna o Deus Salvador, invade a minha vida, a nossa vida, me encontra, me perdoa, me resgata, me salva, me dá nova vida. Em Jesus eu fui salvo da penalidade do pecado, em Jesus eu estou sendo salvo do poder do pecado, em Jesus eu serei salvo da presença do pecado, em Jesus eu volto ao plano original de Deus, de viver ouvindo, crendo, seguindo, andando com Ele o tempo todo. Sou um renascido única e exclusivamente por causa de Jesus. Tenho a necessidade de Jesus diária. Sou alguém que foi salvo do mal, do mundo e de mim mesmo. Eu sou alguém que precisa de Jesus, não só como Salvador, mas no processo que eu estou vivendo hoje de santificação, num processo constante. Eu ainda luto contra o pecado, a minha carne insiste em ressuscitar e querer ser o Senhor da minha vida. Eu sou alguém que necessita do corpo de Cristo.
Eu preciso do corpo de Cristo para ter comunhão, para exortar e ser exortado, para prestar contas, para ser encorajado, para ser consolado. Eu preciso do Senhor à cabeça, mas também do seu corpo. Eu fui criado e fui salvo para a glória de Deus, não para a minha. Eu fui criado e fui salvo para viver pensando lá, vivendo cá. Eu tenho a eternidade em mente, apesar de viver uma vida que vai terminar, mais cedo ou mais tarde. Sem Jesus, eu já percebi que eu não sou nada, ninguém. Mas por causa de Jesus, por meio de Jesus e para Jesus, eu reencontro a minha identidade, o meu propósito, o meu gozo de viver. Esta, resumidamente, é a minha identidade vertical em Cristo Jesus. Muito bem. O problema, irmãos, é que nós sabemos disso. E mesmo sabendo disso, mesmo sendo crentes no Senhor Jesus, renascidos em Cristo, mesmo estando no 3º ano do seminário, eu muitas vezes insisto em construir a minha identidade horizontalmente. Mesmo vendo nas Escrituras, dia após dia, livro após livro, tudo que somos em Cristo, tudo que o Senhor Jesus tem para nos dar, nós insistimos em buscar alternativas para nos identificar, para estabelecer quem é que eu sou, o meu valor, o meu propósito. E eu quero sugerir para você 3 maneiras que nós fazemos isso. E, por favor, tenhamos a coragem de autoavaliação e ver se você não está nessa. A primeira maneira que nós identificamos, e eu vou segurar aqui porque essa luz reflete tanto aqui. A primeira maneira que nós identificamos de buscarmos uma alternativa para a nossa identidade, uma alternativa horizontal, é que muitas vezes o ministério define a minha identidade. Esse caminho é uma grande tentação para aqueles que estão no ministério. Seja ministério tempo integral, parcial, ajudando alguém, liderando alguma área da igreja ou uma igreja, o ministério se torna a minha identidade. Eu penso sobre mim mesmo como um obreiro. Ser pastor, missionário, educador, seja o que for, é aquilo que me define. Você já reparou que quando eu pergunto muito quem é você, a resposta nossa sempre, quase sempre, é baseada na nossa função. Quem é você? Eu sou o professor fulano de tal. Eu sou o engenheiro fulano de tal. Eu sou o pastor. Eu sou o missionário. Ninguém responde quem você é. A minha fé, a minha vida cristã, a minha identidade se resumem à vocação ministerial que eu tenho. Vocês notaram na minha introdução que eu não falei nada sobre a minha pessoa e a minha família? E todos nós estamos tranquilos. Quem eu sou? Eu sou a pessoa na vida privada, não na pública. Na verdade, parece que o que fazemos em público é aquilo que nos define. Parece que muitos de nós têm se inserido numa prateleira que não existe, irmãos. Nós pensamos ser alguém que não somos.
Eu estou contente com uma vida devocional inexistente. Eu estou confortável em performar e não ser. Estou acostumado com a incoerência entre a minha vida privada e a minha vida pública, entre casa e púlpito. Estou contente em viver à margem do corpo de Cristo. Tem o corpo de Cristo e eu. Estou aberto para ministrar, mas não muito aberto para ser ministrado. Acompanho os outros, mas não sou acompanhado. Estou contente com o valor que o ministério me dá. A minha identidade, a minha autoridade vem da instituição e do púlpito, em vez de, como diz o Novo Testamento, da minha família, do meu coração, da minha vida lá dentro da minha casa, do meu andar diário com o Senhor. Assim, construímos a nossa identidade horizontalmente. E a obra de Jesus, aquilo que ele nos oferece, aquilo que eu falei há pouco tempo atrás, fica em segundo lugar. Esqueço, deixo de lado. Irmãos, o nosso ministério compõe a nossa identidade, mas não é a nossa identidade. A segunda maneira de nós tentarmos construir um ministério horizontalmente, eu diria que é quando eu tento que o meu conhecimento bíblico-teológico defina a minha identidade. E agora eu vou cutucar a onça com vara curta, porque nós estamos numa escola, num seminário, vocês estão aqui justamente para isso. E notem bem, Pastor Paulo, tem como tirar o Franklin do recinto, porque eu acho que ele não vai gostar. Irmãos, aqui não é uma questão de substituição, é uma questão de prioridade. O que vem primeiro? O que é básico? Quando o meu conhecimento, quando nós achamos que a nossa identidade está profundamente relacionada à precisão do conhecimento teológico, aos cursos que eu faço, aos diplomas, aos certificados, a minha capacidade de estudar, ler, pregar, ou ainda aos anos de experiência que eu tentei impressionar vocês logo no início, quando eu acho que isso é a minha identidade, eu tenho problema. Essas coisas são boas, necessárias, mas não podem substituir a essência de quem somos em Cristo Jesus. A nossa identidade, a nossa maturidade espiritual não é algo que fazemos com a nossa mente. Começa com a nossa mente, mas passa por ela após entendermos, após precisarmos compreender bem, e aí ela se torna identidade, maturidade, quando aplicamos, quando vivenciamos a realidade bíblica. É possível ser um ótimo conhecedor da Bíblia e ainda assim necessitarmos um significativo crescimento espiritual. Teologia. Irmãos, a logia precisa nos levar mais perto do Theo. Esse é o objetivo. E quantas vezes, quanto mais Bíblia e teologia temos, mais nos afastamos do próximo, mais brigamos por causa do Theo, mais nos afastamos da comunhão com ele.
Não é apenas a respeito do que você sabe, mas é a respeito daquilo de como você vai deixar que a palavra de Deus transforme o seu ser através da obra do Espírito que transforma letra em vida. O conhecimento bíblico, a teologia devem gerar piedade. Eu sou o que vivo, o que pratico no particular. Em casa, a piedade começa na solitude, no sozinho, nos pequenos grupos, com a minha esposa, com os meus filhos. Irmãos, nós necessitamos de obreiros com um bom conhecimento bíblico, teológico, que se tornaram sábios e piedosos. Por favor, não parem no meio. Não achem que vocês terminaram quando vocês terminarem esse curso e receberam um papel dizendo diploma, certificado. Não. Esse papel só significa que vocês foram aprovados no conhecimento das matérias que vocês fizeram. Mais nada. Mais nada. Terceira maneira de construirmos a nossa identidade horizontalmente é quando achamos que o nosso sucesso é que define a nossa identidade. Sucesso pessoal. A sua igreja, o seu ministério, o que você faz está bombando. Vamos imaginar um pastor que a igreja está crescendo, está bombando, mais pessoas chegando, tem que construir, tem que mudar, porque não cabe mais gente, a coisa está indo bem, o grupo de louvor está fazendo sucesso, o pequeno grupo, seja qual for o seu ministério, a coisa está indo bem, você fala, graças a Deus, que maravilha e tudo mais. Os convites para ministrar fora estão aumentando, os likes seus, nossa, está batendo os números de likes, multiplicando, o sustento subindo, consequentemente, com melhor sustento, nós temos melhores equipamentos, melhor carro, melhor roupa, melhor moradia. Sou um sucesso. Deus só pode estar me abençoando. O problema é que muitas vezes, ao mesmo tempo que melhora a vida pública, piora a vida particular. Porque eu me dou o direito de alguns deslizes. Vamos chamar assim. Pecado é muito forte. Alguns deslizes. Alguns deslizes imorais, gananciosos, vaidosos. E Jesus, como a fonte principal da minha identidade, fica de lado. Jesus, como a fonte do meu prazer para viver, fica em segundo plano. Porque eu sirvo a Jesus, eu estou indo muito bem, então eu me dou o direito de descansar numa tarde e apreciar uma mulher tomando banho enquanto os outros estão na guerra. E penso comigo, Deus só pode estar me abençoando. Porque eu interpreto a fidelidade de Deus, a sua palavra, ao seu plano de redenção, como se fosse apoio ao meu estilo de vida. Eu penso, eu devo ser um bom obreiro. Só posso ser. Olha como Deus está me apoiando. Se eu, no particular, fosse um crente tão ruim assim, então por que Deus está me abençoando? Eu vejo pornografia no sábado, prego poderosamente no domingo e o culto é uma bênção.
Eu acho que nós não estamos aprendendo nada com Davi e o seu filho Salomão. O sucesso de um ministério, irmãos, sempre é mais uma figura de quem Deus é e da sua graça do que uma declaração de aprovação de Deus ao seu estilo de vida. Não se ache. Deus não atura por muito tempo vasos sujos, impuros. Minha identidade horizontal é construída quando eu acho que o ministério é quem eu sou. Quando eu acho que o que eu sei, os meus cursos, é isso que eu sou. E aí vem aquele monte de letra que eu me apresento assim. Eu sou mestre, pastor, missionário, doutor, mestrando e tudo mais. Eu quero saber se você é servo de Jesus. Só isso. Eu construo a minha identidade horizontal quando eu acho que o meu sucesso na vida financeira, na vida ministerial, isso quem eu sou. Um cara de sucesso. Conclusão. O ministério, o conhecimento, o sucesso não podem jamais substituir o que o nosso Senhor fez por nós. Jamais. Nós não podemos esquecer disso. E, por favor, ouçam um irmão mais velho na fé. Nós vamos esquecer. É tentador. Não somos melhor do que tantos outros que caíram. Por isso eu peço, num exercício de honestidade, como é que você tem construído a sua identidade? Como é que você tem construído quem é você? O que tem valor aqui dentro de você? Você se vê como um ministro da graça que necessita da mesma graça, ou você apenas prega sobre ela, fala da graça para os outros, mas não se sente carente, necessitado dessa mesma graça? Você está confortável com as incoerências entre o que você prega e o que você vive, entre o evangelho proclamado por você e o evangelho vivido, entre a sua vida particular, pessoal, só, quando está só você e o Senhor e aquilo que você é no palco, no púlpito? Está tudo bem? Duas vidas? Não esconda. Não esconda nada que está no seu coração, porque o Senhor não tem nada aí que o Senhor não tenha descoberto. Mas ao mesmo tempo que o Senhor não tenha coberto com o seu sangue. Lembra disso. E um bicho mais orgulhoso que tem é líder, é pastor. Não espere tempo demais para confessar, para buscar o Senhor, para cair aos pés do Senhor. Por favor. Sabe qual é a razão maior de fracasso no campo missionário, para não dizer nas igrejas? Não é tanto falta de sustento, não é tanto, às vezes, dificuldades e problemas doutrinários, é problema
pessoal, problema de vida, problema de incoerência, problema de uma vida aqui, outra vida lá. Não há nada em você que o Senhor não saiba. E Ele quer mudar, transformar você e usar você. Por favor, vamos construir a nossa identidade fundamentada em Jesus, sempre, todos os dias, aos pés da cruz, para a glória daquele que nos fez, daquele que nos salvou, daquele que virá nos buscar. Isso vale a pena, isso vai dar mais prazer, mais gozo ainda de viver e de servir ao Senhor. É isso. Só isso. E aí? Eu tenho tempo ainda, não tem? Agora a pergunta é: o que você vai fazer com isso? Que eu acabei de... Eu ia falar vomitar, mas é muito forte, né? Eu acabei de partilhar com você. E aí? Agora eu quero ouvir vocês. Como é que isso mexe com você, com a sua vida? Vamos lá. Fala, minha filha. Oh, é humilhante demais. Fala, meu querido. Um saudável exercício. Continua. Muito bom. Muito bom. Vale a pena. Vale a pena. Não é só ler, vale a pena estudar, quer dizer, ler, aí lê de novo, discute cada capítulo, muito legal. E conversa a respeito. Legal, legal. Outro. Qual desses três meios escusos, impuros, carnais, horizontais é o mais difícil para você? Vamos ouvir aqui, ó. Ó. Eu acho que querer ser um sucesso é uma tentação. É. Querer mostrar tudo pro mundo, pelo menos o mundo ao tua volta, que você sabe um pouco mais, E quando a coisa começa a dar certo, a gente começa a se achar. Pois é. A gente começa a se achar. É. Por isso o versículo logo no início. Convém que ele cresça e que eu diminua. Outro. E aí? Fala, meu filho. também quando não dá certo, você acha que você está usando a estratégia correta e você
percebe que talvez é Deus falando, não é por aí. Você quer trazer para si crer. Isso. E aí eu olho assim, em vez de olhar assim, o que que os outros estão fazendo, que está dando certo, para eu imitar, em vez de ir aos pés do Senhor e, Senhor, certo? Me mostra. Gente, vamos falar bem a verdade? A igreja, na maioria das vezes, não é nada do Senhor Jesus. É minha, é dos homens. O que é isso? Nós vamos parar com isso. Se é de Jesus, é de Jesus. Vamos conversar com o dono, não é verdade? Ah, você só tira foto, é isso? Ah, tá bom. Mais alguém? Vamos lá. O que está pegando aí? Fala. Tem competição? A gente se sente em competição? É. A competição, para acontecer, eu tenho que abaixar os meus olhos do alto para sim, porque aí eu vou me competir com. Porque se eu estou com os olhos no Senhor, não dá para ver os outros, não é isso? Eu tenho que prestar contas ao Senhor, fazer o que o Senhor. É terrível, né? É terrível. Pode falar, meu irmão. Tem um negócio quando a gente anda em moto, você entra na curva, o ideal não é você olhar para a curva, é você olhar no final da curva. Então a curva ela vem para cá, você tem que olhar para lá, ignorar esse trajeto para que a moto ela seja conduzida com mais calma e tal. De moto para Campinas. E é um exercício chato de fazer, porque você está com medo de buraco, tem carro, você tem um caminho, mas aí quando você tem que estar olhando para lá fixo, enquanto você faz o trajeto, isso traz insegurança. É a mesma coisa de que andar olhando para cima. A gente tem que confiar que Deus está tirando os buracos, que está tirando as pedras, que Ele está liberando o caminho, só que você não está vendo. Só que você não está chamado para ele. E assim como dá medo de olhar para o final da curva, sabendo que você vai chegar lá. E é o jeito certo de se fazer, você fica toda hora voltando o olho para cá e aí você perde a estabilidade, você está preocupado com algo que você sabe. E a gente olha para Deus e fala assim, Senhor, pavimento meu caminho. Mas o tempo inteiro a gente quer ficar sempre que está pavimentando. Deixa eu encerrar partilhando com vocês um pouquinho por que isso está fazendo tanto sentido e importância na minha vida. Depois de 28 anos, agora eu vou acrescentar, casado, 28 anos como pastor aqui no Brasil, eu fui professor lá no PV, em outras escolas também. Vocês já tiveram aula com o Helder? Graças a Deus, né? Bom professor? Bom demais. Isso, eu fui professor dele. Sentiu? Por favor. Isso, te contar. Nossa, agora me senti assim, entendeu? Tá entendendo, né? Isso é horizontal total, entendeu? Cara, depois de 28 anos aqui e tal, entendemos por diversas circunstâncias que Deus estava nos chamando para ser missionários em Moçambique, na África. 3 filhas, formadas, solteiras, ficam no Brasil. Eu e minha esposa vamos para lá. Difícil. Não tinha um namorado. O que eu faço lá da África? Tem um negócio que funciona em qualquer lugar do mundo. Um tal de oração. Toda sexta-feira
minha esposa jejuava e orava especificamente sobre maridos para as minhas 3 filhas. Nós fomos para a África em 2009. Aqui no Brasil, fui pastor por 20 anos, 8 anos em Campinas, 20 anos em Atibaia. Uma igreja que ia bem, crescia. Como eu falava, dava aula assim, como professor externo. Estava bem. Atibaia, assim, uma cidade pequena, mais perto de cidade grande e tal. Estava bom, meio bom demais. Era conhecido depois vocês podem perguntar para o Paulo também. Todos os podres dele eu sei, tá? Enfim, estava com o burro amarrado na sombra. E lá vem Deus e mexe tudo e mudo para Moçambique. Chego em Moçambique com... tinha uma casa própria, uma casa boa. Vendi uma e antes de mudar, comprei uma outra melhor. Tão boa que eu morei 3 semanas nela. Talvez ia ser boa demais. E fui para a África. Em Moçambique eu chego com 4 malas e lá eu não sou ninguém. Nunca ouviram falar de pastor Carlos Nogueira, muito menos de Palavra da Vida, nada. Começa do zero. Indo num encontro, um congresso de jovens batistas, olha só. Né? Também tem batista lá. E começa a pregar aqui, pregar ali, e participa, e aprende, e começa a pregar, e descubro que eu não sei pregar para moçambicano, eles pensam de uma forma diferente, começa a dar aula, o conteúdo é igual, mas a forma é diferente, e ali eu sou humilhado, porque eu não sei fazer o que eu achava que sabia. Aí você depende mais, você busca mais, e você descobre que você não é tudo isso. E, pela graça de Deus, nasce um ministério um pouco mais dependente do Senhor. Começamos o ministério ali, foi crescendo, acampamentos, e país pobre, os jovens não vêm até você, você tem que ir até eles. Então a gente fazia e faz ainda muitos acampa-tendas. Você leva tendas. Eu fui para Moçambique com 51 anos. O vosso diretor tem 55, quase com a idade dele. Eu fui. Tive que dormir em tenda. Dormir em lugar assim. Eu e minha esposa. Agradável? Não. Mas valeu a pena. E assim foi. E fui aprendendo pela graça e bondade de Deus como fazer as coisas. Como pregar a mesma mensagem. Eu não tinha ilustração quando eu cheguei em Moçambique. Todas as minhas ilustrações eram brasileiras. Eu não sabia como é que eles... A minha aplicação não servia para eles. Irmãos, eu cheguei uma vez e eu fui pregar, sabe aquela ilustração básica? Irmãos, porque a Bíblia, a palavra de Deus, é uma bênção. Ela é como se fosse a pia e espelho. Porque você olha no espelho, é como você olha na palavra de Deus e ela mostra o seu pecado. O espelho mostra a sua sujeira. E aí você lava na pia o sangue de Jesus. A Bíblia também fala sobre o sangue que purifica. Se confessar os vossos pecados, ele é fiel e justo. E aquela ilustração mais básica de todo banheiro que existe na face da terra, a pia, o espelho aqui, a pia aqui, vê a sujeira, lava. E eu falando assim... E o povo todo com cara de alface para o meu lado. Falei,
Eles não estão entendendo nada. Depois do culto, fui conversar com alguém e falou, por que eles não entenderam a ilustração? Ah, pastor Nogueira, lá eu sou pastor Nogueira. Primeiro, a nossa casa de banho não é banheiro, é lá fora. Nós não temos água encanada. Pia, para nós, é vaso sanitário. Não, aqui é lavatório. E não existe espelho e lavatório. Porque só tem isso quando tem água encanada. A gente leva balde. Então, eu falei, meu Senhor, não sei. Tive que aprender. Humilhante, edificante. Edificante. Depois de uns 5, 6 anos, você começa a aprender a coisa. Parênteses, missões para mudar a vida não se faz em 3 meses. Para mexer com estrutura, sim. Para mexer com a profundidade, coisa de ano. Formamos a equipe. Hoje nós somos 6 famílias, a equipe da Palavra da Vida lá, sendo 4 brasileiros, 2 famílias, já indo para 3 famílias moçambicanas. O ano passado, eu passei a liderança como fundador, passei a liderança para um missionário moçambicano. Então, eu hoje trabalho debaixo dele. Do Antônio Justino Guni. É o meu chefe hoje. E estou me preparando para voltar para cá. Mas eu vou voltar, talvez em 2028, se Deus quiser, para um país que eu não conheço. Vocês mudaram muito, gente. Não pode. Muito. Primeira mudança, não usa mais dinheiro. Eu chegava no aeroporto aqui, primeira coisa, tem que ir tirar dinheiro. Tirava dinheiro no caixa 24 horas, no ATM, né? E ficava aquele dinheiro na carteira. Nada. Tem um monte de coisa diferente. Eu tenho que reentrar no meu próprio país, na cultura, nos problemas. Não sou nada. Ah, que bom. Que bom. Então, esse andar pela graça de Deus me ajudou. Mas quando nós estamos fixos, muitas vezes nós ficamos confortáveis. Porque a gente conhece, a gente sabe como é, como é que não é. Então temos que forçar essa dependência no Senhor. Forçar. Por favor, vamos construir a nossa identidade verticalmente. E temos que lembrar todo dia disso. E cuidado com as opções seculares, naturais, humanas de identidade horizontal. Tome cuidado. Ok? Alguma pergunta sobre o que conversamos ou nenhuma vez pensei em voltar. Porque as humilhações, as dificuldades, para mim eram desafios, e eu adoro um desafio. Eu pensei que eu ia emburrecer indo para lá. Mas aí eu percebi que eram desafios didáticos, desafios teológicos. Por exemplo, as questões que nós temos aqui, as perguntas que nós discutimos, e está na ordem do dia, entendeu? Por exemplo, questão de gênero, tá? Lá nem... não é uma... Então, nós não podemos levar os problemas daqui para lá. Às vezes eu vou daqui para lá e respondo perguntas que eles não estão fazendo. Agora, sabe qual é uma questão? É sobre lobolo. O que você acha sobre lobolo?
Vocês nem sabem o que é isso, né? Não é de comer, não. Lobolo é questão de dote. Lá é uma questão, no sul de Moçambique, é uma questão séria. Se deve pagar, se não deve. Tá entendendo? Então eu tive que aprender, isso para mim foi um desafio. Mas enquanto lá, pela graça de Deus, Deus respondeu às orações, principalmente da minha esposa. Minhas filhas casaram. As 3 no mesmo ano, certo? Quando terminou, 2 em abril, 1 em outubro, e aí eu fui à falência. Mas... Faltou o lobolo. Eu estava no país errado. Exatamente, eu ia ganhar uma grana lascada. Mas é lá. E elas casaram aqui. 8 netos nasceram. Minha esposa não pôde participar de nenhum. Ela estava com passagem comprada para ir participar finalmente de uma. Veio o Covid, fechou tudo, não foi. O pai da minha esposa faleceu. Ela estava servindo um congresso de homens que nós estávamos dando. Ela ia, servia e voltava para casa chorar. Ia, servia. 1 ano depois a mãe. Não, foi a mãe, depois o pai. A minha mãe faleceu em dezembro passado, eu estava lá. Cristo vai suprir isso ou não? Está entendendo? Cristo vai ser o suficiente ou não? E eu vou dizer para vocês, as nossas filhas, os nossos netos são uma bênção, a gente se dá bem, elas entendem perfeitamente tudo que está acontecendo. Eu estou com uma filha em Roraima, terça-feira eu vou visitá-la, ela é missionária entre os índios, lá. Eu estou com outra filha em Mendoza, na Argentina. Eu falei, pessoal, me ajuda aí, né? Eu vou visitá-la também. E outra, a única normal, mora aqui em São Bernardo. Mas vale a pena, cara. Nossa, vale a pena. Vale a pena. Franklin, posso contar a última? Por que vale a pena? Nós temos lá, você tem que lembrar o seguinte, Moçambique é um país onde 50% é analfabeto, 70% não tem energia elétrica, os pastores mais idosos que têm igrejas maiores não tiveram formação teológica porque estava durante a guerra e durante a guerra você sobrevive, você não estuda, não tem jeito. Eles já estão na igreja. Não tem como parar e treinar. Então nós fizemos um treinamento parecido aqui, com 3 semanas durante o ano para eles, muito básico, que é como estudar a Bíblia e como ensinar a Bíblia e como ter uma vida devocional, uma vida pastoral básica, mas o básico do básico, tá? É um período de 2 anos, 3 semanas, março, junho, outubro, depois o outro ano, março, junho, outubro. O pastor Fernão de Inhambane, de uma cidadezinha chamada Morumbene, fez parte de uma turma do projeto Tito, que nós chamamos. E ali ele aprendeu a fazer vida devocional, a gente acorda, lá tudo é muito cedo, 5h30 o pessoal está acordando e tal, igual aqui. Então, a gente fazia devocional, cada um, a gente ensina o pessoal a fazer, aí tem aula, aí a gente lê um livro, porque eles não sabem ler. Não adianta dar livro para eles. Eles não leem. Se leem, eles passam assim e não entendem. Então você tem que ensinar a ler, ensinar a entender. Então o Fernão participou desse. Muito bem.
voltou para a igreja dele e começou a trabalhar. E nós vimos que o povo da igreja precisa muito do básico de vida cristã. Os próprios pastores acham que talvez 50% do seu povo não é convertido na igreja. Então a gente começa evangelizando e a gente tem um curso aos sábados, uma vez por mês, um fim de semana completo assim, chamado CFC, Curso de Formação Cristã. Vida cristã, vida com Deus, vida de relacionamento, perdão, ira, amargura, vida de família, trabalho, né? Cultura, como lidar com a cultura de tradição e de curandeiro, feiticeiro e tudo mais. Fernão fez esse curso também. E aí o pastor Fernão me convidou para pregar na igreja dele. Eu fui. Cheguei lá na igreja dele, no Areião, tá? Na cidade de Morumbene. Eles são muito formais. Então, estava todo mundo de gravata, paletó. Não me vá de camiseta no culto do Fernão, por favor. Fernão, como é que é sua roupa na pregação? Pastor Nogueira, nós vamos com casaco, paletó e gravata. Tá bom, lá vou eu. Um calor lascado. Obrigado pela sauna, Senhor Jesus. Lá vamos nós. Aí cheguei lá, eu e a mamá Zeza, minha esposa. Não é dona Zeza, é mamá Zeza. Aí, tá lá o Fernão, ele fala assim, Pastor Nogueira, muito bem-vindo. Oio é bem-vindo em Xangana, numa das 33 línguas locais lá. Aí ele fala assim, essa é a nossa liderança. Então, esses irmãos aqui já fizeram o curso de formação cristã. Foram seus alunos. São turmas grandes, eu não lembrava. Esses irmãos aqui estão a fazer o seu curso de formação cristã. E esses aqui vão fazer o ano que vem. Eu adorei esse negócio. Porque lá democracia não existe. Entendeu? Ele não pergunta se eles querem fazer. Porque a visão é de chefe, né? Tribal. Então, fizeram, fazendo, vão fazer. Falei, amém. Graças a Deus, pastor. Já achei interessante esse negócio. Ele está investindo na vida espiritual dos seus líderes. Raríssimo isso. Outra raridade, quando ele me convidou para pregar, ele falou assim, o irmão pode pregar no dia tal? Posso sim, Fernão. Então, nesse dia, o texto da sua pregação é tal. Aí eu falei, estou gostando de ver. Aí ele falou assim, epa, não foi assim que eu aprendi com vocês? De expor a Bíblia? Nós estamos expondo o Evangelho de João e nesse domingo é esse texto. Lá fui eu ter que preparar um sermão do zero, irmãos. Vê se pode. Tá bom. Preparei e fui. Já achei muito bom. Muito bom. Raro. A maioria das vezes a pregação é ler um texto, conta a história e fala aqui, dali, lá e tal. Aí você chega na igreja. A igreja do Fernão, antes, era assim, feita um negócio pequeno, feita de caniço e telha de zinco, mas dessa altura aqui, só que aqui era zinco, chapa de zinco. Um calor lascado. Mas eles já estavam a construir um prédio enorme para umas 500 pessoas do lado. Então o culto ia ser lá. Deixa eu explicar como é que era esse prédio. Paredes levantadas, buraco da janela, mas só o buraco, não tinha janela. Buraco da porta, tá certo? Sem telhado ainda, não tinha telhado. Só o negócio assim. Chão de areia. Mas o palco, o púlpito, já tinha uma laje em cima. Então a gente estava na sombra. E não tinha cadeira. Falei, mas como é que é isso?
cada irmão traz a sua. Olha que legal. Então o pessoal vem para a igreja carregando aquela cadeirinha de plástico, sabe? Então tem de uma cor, de um jeito, com braço, sem braço, pequena, grande, não importa. E o culto é de manhã. Moçambique é quente. No sol não dá. Então o que eles faziam? No início do culto, a sombra estava desse lado de cá. Certo? Então todo mundo sentou desse lado de cá, na sombra. À medida que a sombra ia mudando, os irmãos iam mudando também, irmãos. Tudo bem, não tem problema nenhum. Certo? Aí foi mudando, porque o culto lá demora umas 3 horas, né? Então, tudo bem. No final do culto, a sombra estava na parede do fundo, foi um barato. Eu terminando de pregar, os irmãos lá no fundão lá. E tudo bem. A essência estava lá. Eu tinha o povo, eu tinha a palavra de Deus, o Espírito Santo, por incrível que pareça, não está só aqui, está lá também. Tá certo? E tudo bem. Terminou o culto, Fernão nos levou para almoçar. Na casa dele. O melhor lugar para almoçar ou para estar numa casa moçambicana é debaixo da árvore. Lugar mais fresco. Porque as casas são baixas, telha de zinco. Então, embaixo da árvore. Preparou o melhor que ele tinha para nós. Fernão tinha perdido a sua esposa fazia poucos meses de câncer. A esposa tinha feito com ele aquele curso de vida cristã. No meio do almoço, Fernão vira para mim e fala assim: pastor, nos últimos 2 anos, como eu aprendi com os irmãos, eu fazia devocional todos os dias naquela varanda com a minha esposa. E graças a Deus. Aí ele falou: tem mais. No CFC eu aprendi como ser um marido, como ser um pai. Eu não sabia ser um pai conforme a Bíblia. E eu errei. Chamei minhas filhas, eu tenho 2 filhas já casadas. Falava: eu preciso conversar com vocês. As filhas vieram com medo e ele falou assim: filhas, eu tenho uma coisa para lhes dizer. Aprendi agora o que a Bíblia fala a como ser um pai. E eu não fui esse pai com vocês, para vocês. Eu quero pedir perdão. Meu irmão. Para o moçambicano, idoso, pastor, chefe da igreja, pedir perdão para a filha, é só Deus. Ele pediu. Quando terminou aquela tarde, saindo de carro de volta para casa, eu virei para minha esposa e falei: pela graça de Deus, através do nosso ministério, o Fernão mudou a visão de pregação da Bíblia, mudou a visão de preparo de liderança, mudou a visão de vida devocional, a vida de família. Zéza, esse é o nosso salário. Esse é o nosso salário. Porque isso é eterno. O resto é resto. Deus abençoe vocês. Amém.